Nesse vídeo eu vou explicar para vocês toda a história de Demon Slayer em apenas 10 minutos. Sem perder tempo, vamos começar logo. Tudo começou há mais ou menos 1000 anos atrás, quando nasceu um garoto frágil e que estava tão doente que podia morrer a qualquer momento. E na hora do nascimento a criança não apresentava pulso nem respirava. Mas no momento em que ele ia ser cremado, ele começou a chorar pela primeira vez desde que tinha nascido. Ele sofria de uma doença desconhecida que o enfraqueceu muito e reduziu sua expectativa de vida para apenas 20 anos. O médico que tratava dele deu ao moleque um remédio especial com uma flor chamada lírio-aranha azul, que salvou o garoto e deu a ele uma força insana, mas o transformou num monstro, ou seja, no primeiro Oni que se alimentava de carne humana. Ele não tinha nenhuma fraqueza a não ser o sol. E embora o garoto tivesse sido salvo, ele amaldiçoou toda a linhagem da própria família, fazendo com que as próximas gerações futuras sofressem da mesma doença que ele. No entanto, a família foi instruída por um padre para matar o primeiro Oni e se salvar. Aquele primeiro garoto que nasceu doente acabou virando o rei demônio Muzan Kibutsuji, e a família Obiashiki se tornou a fundadora da facção dos caçadores de demônios, que foi fundada para eliminar o Muzan e efetivamente caçou ele ao longo dos anos. Enquanto isso, o Muzan estava ocupado injetando o próprio sangue em outras pessoas e construindo um exército de Onis para se proteger. E obviamente, ele também estava em busca da flor do lírio-aranha azul, que ele acreditava que podia usá-la para se livrar da sua única fraqueza, a luz do sol, e dessa forma se tornar a criatura mais poderosa da Terra. Depois de algum tempo, Muzan entra em contato com um caçador de Onis que se chamava Michikatsu Tsugikuni, um usuário da raríssima respiração da lua. Michikatsu queria se tornar mais forte que o seu irmão mais velho. Essa foi a oportunidade perfeita para o Muzan convidá-lo a se transformar, e ofereceu todas as vantagens de ser um Oni para esse caçador, como o aumento insano dos seus poderes e a vida eterna. Michikatsu então se tornou a Lua Superior 1, conhecido como Kokushibo. Mais tarde, Muzan teve a sua primeira experiência de quase morte, graças ao irmão mais velho do Kokushibo. Seu nome era Yorichi Tsugikuni, que foi de longe o caçador de Onis mais poderoso da história, tanto que ele quase matou o Rei Demônio sozinho. Embora Muzan tenha sobrevivido, ele ficou marcado a vida inteira por aquele momento. Antes de morrer, Yorichi fez um pedido ao seu grande amigo Sumiyoshi Kamado e para sua esposa. Ele mostrou como se fazia a dança do Hinokami Kagura e deu aos dois o seu par de brincos Hanafuda. O casal Kamado ficou encantado pela dança e memorizou ela imediatamente, e passou de geração em geração entre os descendentes da família Kamado. Alguns séculos depois, vemos a família Kamado vivendo no topo de uma colina. Os dois irmãos mais velhos eram Tanjiro e Nezuko, que também são os nossos protagonistas. Sendo o mais velho, Tanjiro cuida da maior parte dos trabalhos braçais, como por exemplo vender carvão na vila. Um dia, quando ele estava voltando para casa, Muzan matou toda a família e sem querer transformou a Nezuko em um Oni. Tanjiro ficou horrorizado, mas logo notou que ainda podia ter esperança para ela, e quando ele estava prestes a levá-la para um hospital, ele é atacado pela Nezuko, que naquele momento queria sangue humano. Ao mesmo tempo, o Hashira da Água, Gyu Tomioka, veio e foi inflexível sobre eliminá-la, mas devido à insistência do protagonista e ao próprio autocontrole da Nezuko, Tomioka mandou os irmãos Kamado para serem treinados pelo seu mestre, o antigo Hashira da Água, Urukudaki Sakonji. Tanjiro treina para ficar mais poderoso e vingar sua família, e principalmente fazer com que a Nezuko volte a ser humana. Esse treinamento durou 1 ano, e nesse meio tempo a Nezuko caiu em um sono profundo para conservar sua energia. Então, após todo o treinamento, ele finalmente participa da seleção final para se juntar definitivamente aos caçadores. Ele consegue permanecer vivo na floresta por 7 noites seguidas e passa no teste. Assim que o exame termina, Tanjiro recebe sua espada Nichirin e embarca na sua primeira missão, carregando a Nezuko dentro de uma caixa especial. Nessa primeira missão, ele enfrenta um Oni que usa uma arte demoníaca de sangue para raptar as garotas daquela vila. O próximo destino do protagonista é Tóquio, onde ele e o Muzan se encontram pela primeira vez. Ele encontrou o Muzan graças ao cheiro, mas quando ele nota que o Rei Demônio vive fingindo ser um humano, Tanjiro se distrai enquanto o Muzan foge tranquilamente. É aí que o protagonista conhece a senhorita Tamayo e o Yujiro, que afirma ter feito um antídoto que possivelmente pode transformar um Oni de volta em humano. Quando Muzan viu os brincos do Tanjiro, ele lembrou do Yorichi e como quase foi morto, então ele manda 2 capangas atrás dele, mas no fim, o protagonista consegue derrotá-los com a ajuda da Tamayo, da Nezuko e do Yushiro.
Então ele parte novamente para outra missão e se familiariza com o Zenitsu. Os dois são direcionados para uma mansão na colina por um corvo e é lá que eles conhecem o Inosuke, que também estava numa missão. Na mansão eles encontram um Oni poderoso que já tinha feito parte dos 12 Kizukis e tentando salvar duas crianças na mansão, Tanjiro e Zenitsu enfrentam o demônio e o Yusuke acompanha os dois. Essa é a primeira vez que nós vimos o Zenitsu em ação. No fim eles conseguem derrotar todos os Onis da mansão. A próxima jornada dos três foi no Monte Natagumo. Pelas instruções do Corvo, Shinobu e Tomioka também foram instruídos a investigar o monte. O trio entra em contato com a família de um poderoso Oni que vivia lá, Rui, Lua Inferior 11 e um dos Onis preferidos do Muzan. Zenitsu usa a respiração do trovão para lutar contra um dos irmãos do Rui, enquanto o Inosuke lida com o pai da família, usando a respiração da besta. Rui tenta colocar as mãos na Nezuko e fazer dela sua irmã caçula, e usa isso contra o Tanjiro. E é nessa hora que o Tanjiro lembra da dança do pai dele e muda seu estilo de respiração da água pela primeira vez, conseguindo usar o Hinokami Kagura e cortar o pescoço do Rui. Mas o golpe não foi mortal e quem terminou o serviço foi o Gyu Tomioka. No fim, Tanjiro e Nezuko foram capturados e levados para a mansão Obiashiki, na frente de todos os Hashiras. O chefe da organização Kagaya Obiashiki se apresenta. Os Hashiras querem eliminar a Nezuko, mas devido à insistência do Tomioka e do Rokudaki, os irmãos foram liberados depois de toda aquela confusão que a gente viu. A condição foi que a Nezuko fosse morta imediatamente se ela devorasse algum humano. Uma coisa que impressionou os Hashiras foi que o Tanjiro foi o único caçador vivo que tinha tido contato pessoal com o Muzan. Então Tanjiro, Zenitsu e Inosuke aproveitam o período de recuperação para treinarem na mansão borboleta com a Kanao e fortalecerem as técnicas de respiração. Enquanto isso, Muzan mata quase todas as luas inferiores, deixando viva apenas a número 7 e oferece a ela uma quantidade maior de sangue, dando a ela também uma missão: eliminar o Tanjiro. A próxima missão dos três foi no Trem Infinito, onde eles se encontram com o Hashira das Chamas, Kyojuro Rengoku, e lá eles têm uma breve conversa sobre a Hinokami Kagura, mas o Hashira infelizmente não sabia de nada. Ainda no trem, a Lua Inferior 7 faz todo mundo cair no sono e usa um feitiço para controlar os passageiros em troca de deixá-los dormir. Cada um tem um sonho diferente. Tanjiro sonha com a família viva, mas logo percebe que tudo aquilo era uma ilusão e encontra uma forma de quebrar o feitiço. Nezuko também ajuda a acordá-lo e então começa a luta finalmente. Rengoku consegue se acordar sozinho e mantém todos os passageiros em segurança. Depois Inosuke se junta aos dois na luta contra Emo, que continua usando o feitiço do sono no Tanjiro para retardá-lo durante a batalha, até chegar o ponto em que ele começa a confundir o sonho e a realidade. Assim que Emo é decapitada, nós nos deparamos com Akaza, Lua Superior, Rank 3 e um dos personagens mais populares da obra. Tanjiro e Inosuke obviamente não conseguem fazer nada contra ele, então Rengoku começa uma luta. Rengoku faz uma grande batalha, que tranquilamente tá lá entre as melhores lutas dos animes. A luta foi tão insana e o Rengoku era tão forte que o Akaza convidou ele a se transformar. O Hashira obviamente se recusou e fala que seria humano até o dia da morte. No final da luta, infelizmente Akaza acaba matando o Rengoku e consegue fugir da luz do sol antes do amanhecer. Quando ele retorna pro Muzan, ele dá a notícia que Kyojuro Rengoku está morto, mas Muzan não parece ficar impressionado com isso. Então Tanjiro vai pra casa da família Kyojuro e deixa a última mensagem do Rengoku pro seu irmão caçula. O pai dele também aparece e ele tem um leve desentendimento com o Tanjiro, mas no fim tudo fica resolvido. Os arquivos sobre a Hinokami Kagura da família Kyojuro também não ajudaram, já que estavam completamente rasgados, então nenhuma informação saiu de lá. Novamente, os três continuam a jornada como caçadores e agora eles viajam com o Hashira do Som, Tengen Uzui, que estava procurando por suas 3 esposas desaparecidas. Esse é o começo da segunda temporada e é quando os três saem fantasiados como mulheres, que é uma das coisas mais horríveis que eu já vi na minha vida. Eles começam a investigação no distrito de entretenimento e finalmente descobrem a Dak, a Lua Superior Rank 6, que é quem está por trás dos sequestros. Então eles entram numa luta contra ela. A luta contra a Dak é bem importante, pois foi nela que os irmãos Kamado evoluíram muito e ficaram muito mais fortes. Tanjiro nessa luta apresenta um controle bem maior usando a Hinokami Kagura e a Nezuko desperta sua forma completa como Oni, tudo isso para derrotar a Dak. Só que depois de derrotarem ela, o irmão mais velho dela, Gyutaro, despertou e foi revelado que os dois dividiam o mesmo corpo, é por isso que não adiantava cortar o pescoço dela. Mas com a ajuda do Hashira do Som, Gyutaro também foi derrotado e nessa luta a marca do caçador se manifestou pela primeira vez no Tanjiro.
esse é o final da segunda temporada. O próximo arco é na Vila dos Ferreiros, onde o protagonista foi para conseguir uma nova espada. Lá ele descobre um boneco de treinamento que foi baseado no primeiro usuário de respiração, Yorichi Tsugikuni, e usa ele para treinar até destruir completamente o boneco. Dentro do boneco ele encontra uma espada lendária e os ferreiros se oferecem para consertá-la para o Tanjiro poder usá-la. Mas nesse meio tempo as luas superiores Rank 4 e Rank 5 se infiltraram na vila para destruir tudo. Só que no fim, os dois foram derrotados por Tanjiro, Nezuko, Mitsuri, Genya e Muichiro Tokito, o Pilar da Névoa. E no final dessa luta, um dos acontecimentos mais importantes finalmente se concretiza. A Nezuko se torna o primeiro Oni a conquistar o sol e andar na luz do dia, o que naturalmente despertou o interesse do Muzan. Então a partir daí o foco dele mudou completamente e passou a ser devorar a Nezuko, para assim ele também conseguir a imunidade ao sol. A essa altura os caçadores já tinham percebido que precisavam ficar muito mais fortes se quisessem bater de frente com o Muzan, e é aqui que começa o arco treinamento de Hashiras. Enquanto os Hashiras treinam, Muzan visita Kagaya e ameaça todo mundo, mas Kagaya se explode tentando causar o máximo de dano possível no Rei Demônio, só que infelizmente não foi o bastante. A Tamayo aparece em seguida e envenena o Muzan para tentar enfraquecê-lo, mas ela infelizmente acaba sendo morta também. Nesse meio tempo, todos os Hashiras, junto com outros caçadores, chegaram na luta. A nova Lua Superior 4, Nakime, ajuda o seu mestre a recuar para dentro do Castelo Infinito e arrasta todo mundo com eles. Ali todo mundo fica cercado pelos Onis. A Shinobu se encarrega de matar a Lua Superior 2, Doma, considerado por muitos pior até do que o Muzan. Na luta ela usa dezenas de venenos para matá-lo. No fim ela morre, mas ele também vai junto. O golpe final foi dado pela Kanao junto com o Inosuke. Tomioka e Tanjiro se encarregam de derrotar o Akaza, que se mostrou ser muito mais forte do que na luta contra o Rengoku. No fim ele foi derrotado pela Dança do Fogo depois de dar um trabalho insano e quase levar o Tomioka junto com ele. Zenitsu também luta contra uma Lua Superior, Kaigaku, a nova Lua Superior 6. Essa luta aqui foi a única vez em que o Zenitsu usou uma forma da respiração do trovão que não fosse a primeira. Inclusive o Kaigaku e o Zenitsu já tinham uma longa história juntos. Eu já fiz um vídeo sobre isso e vou deixar o link na descrição. O Hashira da Serpente junto com a Mitsuri, a Hashira do Amor, ficaram lutando contra a Nakime, que nem era tão perigosa assim, só que era bem difícil de eliminar, já que ela controlava todo o terreno para afastar os inimigos. O Muichiro Tokito foi jogado num local diferente e deu de cara com o Kokushibo. A luta dos dois não durou muito e o Hashira da Névoa foi derrotado com facilidade. Genya tenta ajudar e acaba rodando também. A sorte foi que o Gyomei chega e consegue segurar o Kokushibo. No fim, a Lua Superior Rank 1 é derrotada depois de lutar contra uma galera ao mesmo tempo. Muzan finalmente mostra sua verdadeira forma e começa a luta final contra os caçadores. Usando os poderes quase infinitos dele, ele acaba com uma galera e envenena outra de uma vez só, e os Hashiras quase todos são mortos no começo da luta. Tanjiro é salvo pelos médicos da organização e volta para a batalha, mas quando ele estava inconsciente, ele sonha com as memórias do Yorichi e aprende a 13ª forma da Hinokami Kagura, e depois de acordar, ele usa essa nova técnica contra o Muzan, que até funcionou, mas não foi o bastante. Combinando os poderes do Gyomei, Tomioka, Sanemi, Zenitsu e Inosuke, Tanjiro consegue derrotar o Muzan com sucesso. No entanto, Muzan transferiu todo o seu sangue e células restantes para o corpo do Tanjiro, ou seja, o protagonista se transformou no Oni, e Muzan acreditava que se o Tanjiro sobrevivesse, ele seria muito mais forte do que o próprio Rei Demônio e cumpriria a missão de acabar de uma vez por todas com os caçadores. Tanjiro desperta na forma do Rei Demônio e começa a atacar os outros caçadores ao redor, mas a Kanao consegue chegar perto dele e injeta o medicamento que Shinobu e Tamayo criaram para transformar Onis de volta em humanos, e realmente funcionou. Muzan finalmente foi derrotado para sempre. Depois de tudo isso, a organização dos caçadores de Oni foi dissolvida e a Nezuko também se transformou em humana de novo. Deixe o seu like no vídeo e se inscreva no canal, assim você nos ajuda a chegar aos primeiros 1000 inscritos. Muito obrigado para quem ficou até aqui e até o próximo vídeo.